que eu vou lá verificar. Pera aí. Pronto, tá gravando. Bom dia, pessoal, muito entusiasmada. Hoje vamos falar de um dos assuntos que mais deixa a gente sem dormir na vida, que é o poder do efeito composto. Eu adoro esse tema e eu tenho certeza que vocês um dia já tiveram esse poder do efeito composto fazendo assim, ó, na sua mente. Por quê? Porque foi graças a ele que vocês decidiram entrar na Herbalife, visualizaram as conquistas. É ele que tira você da vida ordinária para a vida extraordinária. É graças ao poder do efeito composto que a gente enxerga o longo prazo da Herbalife, a realização dos sonhos, o poder da multiplicação. E hoje vamos falar muito sobre isso de uma maneira clara, de uma maneira racional, porque às vezes falar de coisas muito grandes na nossa vida, anote isso para você, às vezes o excesso de coisas grandes tira da nossa parte racional, porque normalmente a gente acaba acreditando no que nós vemos mais. Nós acreditamos na maneira como nós percebemos o mundo. Então, quando a gente tem o poder de perceber o mundo de uma maneira muito maior do que nós vemos, nossa cabeça tem uma tendência de fazer um fundir e achar que aquilo não é possível. Então, hoje nós vamos falar de tudo que é possível. E antes que eu comece, eu gostaria de pedir, já pedi isso em outras mentorias, mas eu vou pedir de novo, abra sua mente, tenha ela bem aberta, porque hoje eu vou falar uma frase, e essa frase é verdadeira, acredite você ou não, tudo é possível. Não existe limite para tudo que você pode conquistar. Anote essa frase, leia essa frase, acorde ouvindo essa frase, porque queira você acreditar ou não, ela é verdadeira. Então, não há limites para nada que você queira conquistar. Olha que frase grande, ela é tão ampla, ela é tão enorme que a gente se perde. É que nem olhar a imensidão do céu e das estrelas, a gente se perde, não tem fim, e às vezes isso acaba sendo um pouco perturbador. Então, hoje vamos chacoalhar nossa cabeça, colocar ela em mente, antes de mais nada, que alegria, quanta gratidão, estamos vivos, passamos pelo mês de abril, o mês da quarentena começou em março, para alguns de vocês passou abril, e eu digo mais, cada dia mais da quarentena é um dia menos da quarentena, olha que alegria, fiquem felizes. Aqui, vamos sair do estado de emergência, agora dia 4 de maio, quando completarmos quase 80 dias aqui. Então, isso é um período, é uma fase, e de novo, para o nosso caso da Herbalife especificamente, vamos lá, não estou sendo otimista, nem nada, eu vou falar de fatos. A quarentena não muda nada no nosso negócio. Ai, como assim, Priscila? Meu negócio caiu, meu negócio ficou difícil. Se o seu negócio era pessoa a pessoa, pessoalmente, ficou estranha essa frase, mas enfim, pessoa a pessoa, pessoalmente, olho nos olhos, espaço de vida saudável, etc., é claro que mudou, porque era a maneira que você trabalhava que agora, nesse momento, está um pouco limitada. Mas agora, o trabalho pessoa a pessoa online não mudou nada e, muito pelo contrário, acelerou para muitas pessoas. Vamos falar disso hoje, eu sei que vocês estão animados, e vou mostrar, logicamente, como é possível todos esses crescimentos do mundo. E digo mais, como é possível qualquer crescimento que exista no mundo da Herbalife. Então, preparados, gente? Então, antes de mais nada, eu estou muito grata, porque sabe que dia é hoje, gente? Hoje é dia 1º de maio. Além de ser um início de novo mês, hoje é o dia do trabalho. Vamos começar mentalizando, agradecendo aquela energia boa. Que bom que nós temos um trabalho que dá para trabalhar na quarentena. Tem tanta gente que hoje, no dia do trabalho, está sem trabalho e nem sabe quando vai trabalhar novamente. Inclusive, para quem está lendo Mais Esperto que o Diabo, que é o livro que a gente recomendou, tem uma frase que ele fala que ele descobriu que pior do que trabalhar forçado é você ser forçado a ficar sem trabalhar. É uma frase, porque ele remete isso à depressão de 1929. E nós aqui temos o poder e a alegria de poder trabalhar como nunca se nós quisermos. O nosso negócio virtual, além de tudo, possibilita que a gente possa trabalhar 24 horas, caso a gente pudesse e não fôssemos bloqueados por isso, poderíamos trabalhar 24 horas por dia. E eu quero dizer, gente, que apesar dessa loucura, a gente tem 4 horas de fuso de diferença. Eu tento acompanhar tantas pessoas, eu não estou conseguindo, mas eu dou uma passada lá e novamente, gente, fico feliz de ver as lives de vocês arrumadinhos, bonitinhos, passando na live.
eu olho lá, sempre tem uns 3 ou 4 fazendo live. É a Márcia, é o Thiago, é a Cíntia, é a Inês. Muita gente se esforçando para os primeiros stories e nunca tinha feito stories de conversar, gente. Então, não acredite, isso realmente é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai falar disso aqui. Parabéns para vocês e vamos lá. Gente, eu quero saber quem aqui está preparado para 2020 ser de verdade o melhor ano da sua vida e essa década mudar a sua história. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas eu já estou fazendo isso faz um tempo, não estou conseguindo. Hoje a gente vai descobrir exatamente, como sempre a gente fala, que a verdade nos libertará e ela continua nos libertando, porque hoje nós vamos falar de coisas seríssimas para a gente entender exatamente aonde a gente está, por que a gente está onde está e para onde a gente pode ir a qualquer momento. Então, quem estiver preparado para, literalmente, voltar para trás, para dar um passo, sair correndo e dar um mega pulo e mudar completamente a vida, é hoje o dia da alegria. Então, hoje a gente vai falar sobre o poder do efeito composto, que muitas vezes, deixa eu pegar minhas anotações do treinamento de hoje, que muitas vezes nós já ouvimos ele. Na verdade, a primeira vez que a gente ouviu mais claramente sobre uma aula do efeito composto, para quem já ouviu, que eu acredito que quase todos vocês, foi nos treinamentos dos primórdios de Jim Rohn, quando ele fala no nosso CD de mentalidade do Eduardo Salazar, onde ele fala que tudo se acumula. Esse foi o primeiro treinamento de Herbalife que a gente teve um contato com o poder do efeito composto, onde ele fala que a poeira se acumula. Não fala? Ele fala que dinheiro se acumula, pobreza se acumula, gordura se acumula, tudo se acumula. Então, isso é uma coisa que a gente ouviu pela primeira vez do poder do efeito composto. Mas agora a gente vai falar, no geral, como multiplicar e fazer isso num poder transformador. E esse é o intuito de hoje. Quero dizer que essa mentoria de hoje ela foi baseada em um treinamento que eu assisti muito impactante do poder do efeito composto de Vinícius Copo Júnior, nosso maravilhoso 30K do Brasil, que tanto inspira a gente com sua alegria, seu entusiasmo e seu amor emanando para todos nós, porque nós sentimos o amor dele, a emoção quando ele palestra, é uma coisa espetacular. Então, o que eu quero falar? Ele começou a fazer esse treinamento dizendo que uma vez, num gibi da Mônica, ele viu Cebolinha apanhando da Mônica do Sansão, e aí o Cebolinha lá estava triste, achou uma lâmpada do gênio mágico, esfregou, e quando o gênio apareceu, ele pediu: eu quero alguma coisa para ser invencível, imbatível. E o gênio transformou Cebolinha em juros compostos. Olha a profundidade de um quadrinho infantil. Juros compostos, até nos quadrinhos infantis, até Maurício de Souza já sabia que ele é imbatível, é invencível. Se você quiser saber alguma coisa para construir na sua vida, tanto para subir quanto para descer, é o efeito composto. Ele realmente é uma coisa muito poderosa, então anota isso para você. E já que ele é tão poderoso assim, vamos falar dele para ele trazer impactos na nossa vida, né? Então, assim, o efeito composto não perdoa. Por quê? Porque ele pode trazer para a gente uma extrema abundância, como ele pode trazer para a gente pobreza. Não importa se a gente tem boa intenção ou não, é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Por quê? Porque nada é mais forte do que isso. Não é apenas na questão das finanças que os juros compostos fazem diferença. Quando a gente fala juros, especificamente compostos, juros tem a ver com a parte financeira. Mas o efeito composto está em todas as áreas, desde a parte que a gente se alimenta, até a parte dos nossos relacionamentos, no nosso crescimento pessoal, nos negócios, etc, etc. Eu vou dar alguns exemplos aqui sobre como a gente ter isso. Mas, vamos lá, para a gente entender toda essa linha de raciocínio. Primeiro, todo mundo aqui já percebeu e já percebe na nossa vida o fato de fazer Herbalife é que tudo que é realmente importante na nossa vida, tudo que vale a pena na nossa vida, o que acontece? Leva tempo para ser construído. Tudo que vale a pena na nossa vida leva tempo para ser construído. Uma boa saúde, um corpo musculoso, um casamento saudável, um negócio estruturado, tudo que a gente puder imaginar em todas as áreas, boas relações de amizade, tudo leva tempo para ser construído. E agora, qual que é o problema de tudo isso no poder desse mundo do efeito composto? É que esse tempo, ele vai afetar muitas coisas que a gente vai falar, por quê?
Porque as coisas que dão resultado pra gente imediato, vamos por assim, recompensa imediata, normalmente são coisas ruins e que no efeito composto longo prazo vai ser negativo pra gente. E o oposto também é verdadeiro. Todas as coisas do efeito composto que vão ter efeito positivo, que vão ter efeito positivo no longo prazo, é isso? Você não vai ter uma recompensa imediata. É isso que eu quero dizer. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você comer um bacon crocante e delicioso, você não come um bacon e de repente fica 20 quilos mais gordo. Imagina se fosse isso. Quem é que ia comer um bacon? Ninguém ia comer um bacon. Se você ficasse 20 quilos ou explodisse seu colesterol ou morresse de infarto fulminante naquele minuto. Não vai. Se você comer um bombom, você não vai ficar com diabetes e engordar 20 quilos de repente. Não vai. E o que acontece? Você vai, na verdade, muito pelo contrário, você vai sentir um prazer imediato, aquele gostinho do bombom, do chocolate maravilhoso, e não vai acontecer nada com você naquele segundo. Você não engorda naquele segundo, você não tem nada de ruim. Muito pelo contrário. Agora, mesma coisa, fumar um cigarro, apesar que agora o cigarro deu uma queda nesse negócio das pessoas, além de não poder fumar, mas por que tantos milhões de fumantes no mundo, se todo mundo sabe que o cigarro mata? Porque não mata naquele momento, e no momento ele dá um prazer imediato. Então, todas as coisas que fazem mal pra gente em longo prazo, a recompensa imediata é boa, teoricamente, e é isso que às vezes faz com que a gente não vá para frente ou para trás na vida. Por exemplo, a academia. Você vai na academia a primeira vez, você não fica com aquele... Imagina se a primeira vez que você fosse na academia, fez a primeira série de exercícios e ficou com aquele corpo escultural. Quem é que iria para academia? Todo mundo. Já pensou? Vai uma vez na academia e fica perfeito. Muito pelo contrário, além de não dar resultado no primeiro dia, nem no segundo, nem no primeiro mês, nem no segundo mês, ainda dói horrores. Então, recompensa imediata nenhuma e ainda dá coisas, sensações ruins, e o resultado só é longo prazo. Então, baseado nisso, é que a gente vai explicar agora para vocês as coisas que todos vocês já sabem, mas hoje a gente está detalhando mais, que é que o grande sucesso da vida é a gente entender como cuidar da nossa mente para as coisas que dão recompensa imediata, entender quais são as longo prazo, e a gente vai explicar como fazer isso hoje. Estou muito entusiasmada. É sempre bom relembrar para nossa mente que ela gosta de esquecer as coisas que dão sai um pouquinho da zona de conforto. Então vamos lá. Gente, o grande segredo da vida não é fazer 5.000 coisas. O grande segredo da vida é fazer aquela meia dúzia de coisas 5.000 vezes. Fazer aquela meia dúzia de coisas que são as que importam 5.000 vezes. E por que a gente não faz? Porque quando a gente faz o que tem que ser feito, dói, não dá resultado nenhum a curto prazo e às vezes também não a médio prazo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que acreditar no que as pessoas falam que tem que fazer, quais são aquela meia dúzia de coisa, e fazer, e ter fé, e ser bobo. Eu falo, um dos meus segredos da Herbalife é que eu sempre fui boba de acreditar. Faz isso que vai dar certo, eu faço. O Vinícius é um dos maiores bobos também. É aquela ingenuidade boa das pessoas de sucesso, ser menos cético, fazer mais, e não ficar comparando coisas que não são as que têm que ser comparadas. Hoje a gente vai falar quais são as coisas para serem comparadas e quais aquelas que a gente, se comparar, realmente vai mais ficar frustrado e não vai servir para nada. Só um golinho de chá aqui. Vamos lá. Bom, como eu disse, então, as coisas de valor, elas levam tempo para serem construídas, né? Então, negócio sólido leva tempo, liberdade financeira leva tempo, uma família estruturada leva tempo, relacionamentos levam tempo. Fala, nossa, você está escolhendo coisas diversas que a maioria das pessoas que não conseguem ficar a longo prazo não tem. As pessoas normalmente não têm liberdade financeira, não têm um negócio sólido, não conseguem ficar com a família estruturada e etc. e terem relacionamentos duradouros. Por quê? Porque precisam se fazer sacrifícios para que essas coisas perdurem ao longo dos anos. Então, hoje a gente vive, todos nós aqui, principalmente a cultura ocidental, mais que oriental, é a cultura do micro-ondas. Que cultura é essa, Priscila? Aquela que a gente quer fazer uma coisa e quer resultado para já.
Levanta a mão aqui na sala quem nunca fez um trabalho da Herbalife, seja ele pela mídia social, ou seja na época de fazer convite no espaço, não importa qual ferramenta você usou, que você fez alguma coisa e ficou frustrado porque não teve resultado no dia ou na semana ou no mês. Ou seja, a gente fica frustrado, a gente faz um negócio, a gente vai lá, faz convite o dia todo, por exemplo, se fosse em outras épocas, e se a pessoa não vai no dia seguinte ou na semana, a gente fica frustrado. Por quê? Se a gente tem que saber que não vai vir na hora, a gente tem que ficar preparado para não vir na hora. Isso não é ser negativo, é entender como funciona a regra do jogo. Tudo que você está fazendo que vale a pena não vai ser curto prazo e também não vai ser médio prazo. Porque se fosse fácil e curto prazo fazer as coisas que trazem a verdadeira riqueza da Herbalife, todos nós estaríamos ricos, ou a Herbalife não pagaria tanto, se qualquer um pudesse fazer. Ganha-se muito como presidente, muito como milionário, porque você precisa fazer um esforço muito grande e nem todo mundo está disposto a fazer. Não quer dizer que não seja possível de fazer. Quer dizer que as pessoas não têm a força de vontade para fazer enquanto não dá resultado. Faz sentido isso para vocês, gente? Quero saber se vocês estão acompanhando para a gente continuar aqui. Hoje a lógica vai chegar no limite do infinito. Então, vão acompanhando enquanto estamos aqui no finito, que chegaremos hoje no infinito e será realmente um dia para a gente ficar sem dormir. Então, vamos lá. Então, o que vai fazer diferença na sua vida, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas eu vou recapitular, são os nossos hábitos. Hábitos, gente. Hábitos de sucesso vão trazer sucesso para a gente no longo prazo. Hábitos de fracasso, hábitos ruins vão trazer fracasso. Né? Então, lembra, uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre ouve nos treinamentos, Vinícius sempre fala isso, que nós não somos nada, nós estamos pelos nossos hábitos. Ou seja, nós não somos sucesso, nós não somos fracasso, nós podemos estar tendo sucesso por causa dos hábitos que nós estamos fazendo. E nós podemos estar tendo fracasso por causa de hábitos que estamos fazendo. Nós não somos, ninguém aqui é uma pessoa fracassada, ninguém aqui é uma pessoa de sucesso, é só os hábitos. E às vezes a gente confunde isso na nossa cabeça e o nosso emocional atrapalha a gente. Então sempre lembra disso. Nós não somos nada, não fica se julgando por uma questão de uma pequena troca de hábitos, tá? Então, significa que se no momento de agora você é uma pessoa que está tendo sucesso, significa que se você parar, as coisas vão parar. Então, nós não podemos ter o ego nem de achar que a gente é o máximo e também nem de achar que a gente é ruim, nem para cima nem para baixo. É só trocar os hábitos se você não está contente com eles ou manter os hábitos se você está contente com o resultado, que tudo vai permanecer. Né? Agora, no caso específico da Herbalife, no mundo também, sem ser da Herbalife, mas eu vou dar um exemplo daqui, acontece com quase todo mundo, não todo mundo, mas quase todo mundo que troca de PIN. A pessoa fica animada, ela acha que ela é o sucesso daquele PIN, que ela é aquilo, e na verdade ela não é, ela para de fazer o que estava fazendo e para de ter os resultados. Então, não é porque uma pessoa troca de PIN que ela não pode continuar crescendo, é que às vezes ela vai dar uma pausa para comemorar, esquece e para tudo, e as coisas não são assim que funcionam. Então, só para finalizar essa parte, lembrando que aqui nessa sala que nós estamos, ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós só temos pessoas aqui que nesse exato momento estão tendo hábitos melhor que de outros e por isso estão tendo melhor resultado, seja no ganho mensal, seja nos royalties, seja no plano de marketing, certo? Ficou clara essa parte? Por quê? Porque tudo que acontece não podemos a gente relacionar com a pessoa e sim com o hábito. Então, gente, é muito importante entender nesses momentos de coronavírus, que às vezes a pessoa teve que mudar de alguma coisa que ela estava fazendo, e se por algum motivo ela está achando, ai meu Deus, agora tem o Zoom, agora tem o Stories, agora tem um monte de coisa que eu não conheço. Gente, não acho que o problema é você. Às vezes a pessoa, ela tá numa fase que ela acha que ela que não dá certo, que é ela que não consegue, que o plano de marketing não é para ela, aí começa a se sentir mal, cuida menos dela, fala com menos pessoa, vende menos, tem menos resultado, a autoestima fica ruim, ou seja, fica num ciclo ruim. Então, a gente tem que entender que nós não somos o erro. Nunca ache que o erro é cada um de nós, né? A gente tem que olhar para o redor e ver o que as outras pessoas estão fazendo. Porque normalmente acontece assim, eu sei que não acontece aqui nessa sala, tá? Que a pessoa fica comparando com outra que também faz Herbalife. Aí ela olha aquela pessoa
que tinha entrado junto com ela, ou até depois, e já tá com o PIN maior que o dela, e ela começa a falar, achar que ela que é o erro, que ela que não consegue, que ela que não sabe, etc. Eu sei que nunca ninguém pensou isso aqui, nunca passou pela cabeça de ninguém, mas deixa eu explicar uma coisa importante para quem tem tempo de negócio. Anota isso para você. Não compare tempo de negócio. Se você quiser comparar alguma coisa, não, a gente sempre fala que a gente compete com a gente mesmo, mas não por uma coisa competitiva, a título de se inspirar, compare os hábitos que essas pessoas estão fazendo. Não é o tempo de negócio que faz diferença. Fosse isso, não estaríamos tendo um show dos americanos. Não é o tempo de negócio, é o que fazemos com o tempo que nós temos no nosso dia a dia, tá? Então, é isso que a gente precisa pensar. Né? Nós não somos nada, nós estamos, não gostou de alguma coisa, muda. Mas nunca ache que é a gente. Por exemplo, se você pegar um celular com um aplicativo ruim, que não está funcionando, que está travando, você vai jogar o celular fora? Não, você vai fazer o quê? Você vai desaplicar, se é que existe essa palavra, apagar o aplicativo. Apaga o aplicativo, o celular está ótimo com um aplicativo bom. Então, nós é como se a gente fosse o celular. O aplicativo são esses hábitos ruins, troca por outro e tá tudo certo. Beleza? Então, dito isso, né, eu adoro essa parte de estar tendo fracasso ou estar tendo sucesso, porque é uma coisa que a gente pode decidir a qualquer dia mudar. Vamos mudar a nossa programação mental, né? Por quê? Voltado para aqueles hábitos que a gente já explicou, que os bons levam tempo para ter recompensa e os ruins, a gente tem a recompensa imediata, anota para a sua programação mental. Nós precisamos saber fazer as coisas sem ter recompensa no curto e no médio prazo. Que é aquele áudio do Alderi, para quem não viu, que fala sobre dor e prazer, né, e tudo mais. Ouçam, gente, a gente põe os áudios alguns fundamentais para a gente ouvir sempre. A nossa mente precisa, não existe já ouvir, né? A mente, né? Só recapitulando essa parte, quando a gente diz todos os dias, é que nem falar que já ouviu um áudio, já leu um livro, já viu o que a gente fala, já ouviu uma mentoria, a mesma coisa que dizer, mas eu já comi saudável ontem, não preciso comer saudável hoje. É todo dia, gente, é a mesma coisa, tá? Então, para vocês entenderem, quando alguém te perguntar um downline e falar isso, você explica para ele que limpar a mente é que nem limpar o corpo, é todo dia. Então, vamos lá. Dito isto, o que nós vamos falar agora? O que vale a pena na vida só tem resultado gritante com o tempo. Então, a gente põe essa programação na sua cabeça e vamos falar como acelerar as coisas corretas para todos aqui terem resultados gritantes com o tempo, tá? A gente tem que entender isso, porque normalmente o que acontece? A gente para de fazer o que a gente fazia quando ia dar resultado a longo prazo. Por quê? Porque não está dando resultado a curto prazo. Quem nunca começou uma coisa e parou quando ia dar resultado? E o pior, a gente acaba começando a fazer algumas outras coisas que vão deixar a gente mais longe das nossas metas, por mais bem intencionado que a gente esteja, e às vezes, sem querer, a gente está patinando ou não está tendo resultado suficiente e não sabe por quê. Então, é tudo a ver com o que eu falei. É o efeito composto, porque ele chega para todos nós. Com boas intenções ou não, são nossos hábitos, certos ou errados, de coisas que a gente fazia, fez, parou de fazer, está fazendo, não importa. O que importa é que nesse momento, não adianta a gente saber quais são os hábitos certos. O que nós realmente estamos conseguindo aplicar no dia a dia, que a gente sabe que precisa fazer, e nosso próprio cérebro dá uma desculpa para a gente fugir disso, porque põe a gente numa zona de conforto desconfortável e ninguém gosta disso. É aquele famoso exemplo de 3 amigos recém-casados que moravam no mesmo prédio, que tomaram decisões um pouquinho diferentes, não muito, na verdade, quase iguais. O amigo número 1 decidiu que ele ia ouvir um áudio de sucesso todo dia e que ele ia cortar 145 calorias. Gente, 145 calorias, uma colher de arroz, sei lá, é bem pouco. O amigo número 2, né, resolveu não fazer nada. E o amigo número 3 resolveu comprar uma adega, tomar um vinho por dia e uma TV gigante para assistir filmes. Vamos supor, eu até chutei para menos, mas vamos supor que esse drink aí que ele vai tomar por dia vai dar 145 calorias. É mais, mas vamos supor que ele acrescentou 145 calorias. Olhando assim, gente, a gente pode até pensar que a gente já sabe o final da história. Mas a realidade é que se a gente volta um ano depois para esses 3 casais de amigos,
quem está mais feliz e se divertindo mais é o casal número 3. Ele está lá de boa, relaxando, toma um vinho, assiste um filme com a mulher, etc. E esse é a realidade da maioria das pessoas. A gente acaba vendo o que acontece no curto prazo. Um ano ainda é curto prazo. E o casal e o amigo número 1 não teve muita diferença. Agora, se a gente voltar depois de 3 anos, gente, só 3 anos, você sabia que só depois de 3 anos, 145 calorias por dia, o amigo número 1 perdeu 15 quilos? E o amigo número 3, que ingeriu só 145 calorias a mais por dia, ele engordou 15 quilos. Em 3 anos, a diferença do primeiro amigo para o terceiro foi de 30 quilos. Por causa de 145 calorias que praticamente parecia não fazer diferença o que tirou e o que agregou a mais. Então, gente, a gente tem que ter... E não é só a parte do peso. Tem a parte da mentalidade. O amigo número 1 foi todo dia fazendo. Podia não fazer diferença, mas você tem que acreditar no poder do efeito composto. Coisa boa entra, coisa boa sai. Lixo entra, lixo sai. Ele começou a acordar animado, começou a ficar inspirado, começou a perceber que ele estava lá com 15 quilos a menos, ter mais energia, acabou se empolgando, começou a fazer atividade física, levou a esposa também, e porque ele estava pensando melhor, ele chegava mais bem disposto no trabalho, começou a ser elogiado, ganhou um aumento, o casal começou a se divertir bem, e o casamento nunca foi tão bom. E o segundo amigo? O segundo amigo, infelizmente, é a maioria das pessoas. É aquele que deixa a vida se levar. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo está em cima aqui de um cavalo. E ele está em cima de um cavalo. E sabe para onde ele está indo? Perguntaram para o amigo 2, para onde você está indo? Não sei, pergunta para o cavalo. E todo mundo aqui está em cima de um cavalo. E as rédeas são os nossos hábitos. Você quer saber para onde você está indo? Pergunta aí pro seu cavalo. Quais são as rédeas que você está dando para ele, os hábitos? E a gente precisa aprender a sair do automático. Agora, quem é o amigo número 3? Aquele que ganhou 15 quilos a mais. O amigo número 3 começou a ganhar peso, começou a ficar mais indisposto. Ele começou a ver TV, dormia até mais tarde, dormia mal, acordava mal, rendia menos no trabalho. O chefe começou a reclamar. Ele chegava em casa, descontava onde? Na mulher. E aí, eles contando na mulher, dormindo até mais tarde, a esposa começou também a querer ficar menos tempo em casa. Então, ela queria chegar mais tarde. E no final das contas, eles começaram a discutir, não se viam mais e separou. Acabou se separando. E sabe o que é o triste disso tudo? Se você visse esse mesmo casal 3 anos antes, você nunca ia imaginar que eles iam separar. Inclusive, talvez o casal número 3 estivesse até mais feliz. Por quê? São pequenas coisas que mudam nossa vida, baseado no que a gente faz. Essa história dos 3 amigos são histórias comuns do dia de hoje. E eu nem usei o exemplo da Herbalife, que eu poderia até usar. Eu vou usar aqui, gente, porque que vai ser até mais impactante. Um treinamento que uma pessoa só deixou de ir, com o outro que começou só a ir, com um que começou a falar do negócio e o outro não. Enfim, não vou nem dar o exemplo da Herbalife. Eu estou dando o exemplo da vida. Pequenas atitudes mudam a nossa vida totalmente. Então, com tempo suficiente, os nossos hábitos vão nos levar para frente ou para trás. O problema é que a gente é o que então, Priscila? É seguir animado quando tudo está aparentemente dando errado. Naquele primeiro ano, que o casal estava fazendo e não estava fazendo diferença nenhuma ouvir o áudio todo dia, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, aquele cara cresceu do nada. Ninguém cresce do nada, gente. Pode notar para você, não existe crescer do nada. Existe o que você vê na pontinha do iceberg, que é aparentemente do nada. Mas nada é do nada. Nada é do nada. Então, a gente precisa entender que o que acontece com a gente não acontece do nada e que os hábitos ruins, que parecem ser bons, que a gente precisa tentar evitar da nossa vida, não é fácil fazer aquilo que precisa ser feito por tempo suficiente até que dê resultado. Não é fácil fazer aquilo que precisa ser feito com dor na zona de conforto por tempo suficiente. A pessoa vai falar, não, mas eu já fiz, mas é por tempo suficiente. Aquele lá, fazer aquela meia dúzia de coisas por 5.000 vezes, lembra que eu falei? É até dar resultado, não até eu cansar, até ficar chato, até ser desgastante, é até dar resultado.
Tomar as decisões certas das coisas que a gente sabe que dão resultado a longo prazo, quando a gente está afim de escolher aquelas do resultado curto prazo. Aquela história da pessoa que entra na Herbalife, está difícil, e aí ela tem uma oferta de um emprego, e aí o que ela vai escolher? O curto prazo ou o longo prazo? A gente costuma supervalorizar o curto prazo, achando que isso vai durar para sempre. Então, as pessoas que desistem, por exemplo, do negócio da Herbalife, elas supervalorizam o curto prazo. Não aguentam passar pelo fracasso, e é uma pena, porque muitas delas, no longo prazo, poderiam ser presidentes da Herbalife. E, às vezes, elas simplesmente tinham um negócio incrível, maravilhoso, mas ela não aguentou o médio e o longo prazo fazendo o que precisa ser feito. Eu conheço pessoas que ficam adiando esse entrar na zona de conforto. Para quê, gente? Sofre sem pagar o preço e sem ter o resultado. Pior. E nós muitas vezes já fizemos isso, hein? Todo mundo aqui, estou me colocando nesse meio, de muitas vezes não pagar o preço e estar perdendo tempo. E a vida é muito curta para a gente perder tempo, gente. Então, ao longo prazo, se você faz o que precisa ser feito, a diferença será gritante. Tem uma história de um imperador romano, inclusive, só para terminar aquela parte dos nós estamos ao invés de nós somos, que toda vez que ele conquistava uma grande terra, ele tinha um, sei lá se chamava servo na época, empregado, ajudante, não sei, um servo, vai, não sei qual que é o nome. Que toda vez que ele entrava de volta na cidade, que o povo ficava aclamando e gritando, né, viva César, ele tinha um empregado que ficava falando para ele, você é mortal, você é mortal, você é mortal, que era para ele lembrar que ele não era aquele sucesso todo e não se desvairar no ego, né? Olha que profundo, já existia isso lá nos tempos de César. Mas, enfim, voltando para os nossos hábitos, gente. É isso, gente. A gente tem que se preparar. Muitas vezes acontece isso com um jogador de futebol que fica com sucesso muito rápido, ele acha que ele é aquilo e perde tudo, e se perde, né? Às vezes, na própria Herbalife, a gente dá autógrafo e não entende que isso é só uma maneira de carinho, mas nós continuamos sendo pessoas normais, né? E é muito forte esse treinamento do Vinícius. Ele escolheu 3 pontos para falar. Ele falou muito do negócio da Herbalife, do financeiro e do casamento. Porque quantos grandes homens já ouviram por trás de um grande homem existe uma grande mulher e vice-versa? Temos que tomar cuidado, porque na nossa casa somos seres mortais. Quer dizer, fora de casa a gente também é, mas é que as pessoas às vezes tratam a gente como, nossa, o presidente, o milionário, o Guedes, e a gente acaba achando que é isso, né? Aí ele fala que ele conta a história, né? Que o cara chega em casa, voltou do treinamento, de terno, toda arrumada, e a mulher vai lá, pede para ele levar o lixo, e ele pensa, essa mulher não me valoriza, que isso, eu vou levar o lixo? Não vi que eu sou o cara do sucesso, tal, não sei o quê. E aí ele acaba se encantando, às vezes, com uma menina lá dessas que trata melhor na hora do autógrafo, né? Aí perde o casamento, perde o grupo, perde o cheque, aí quem é que vai pegar o autógrafo, né? Eu dei o exemplo da Herbalife, mas isso acontece em várias áreas. Poderia falar de vários empresários, eu poderia falar de outros ramos que as pessoas às vezes se perdem e perdem a família por conta de um poder imaginário que a gente põe na nossa cabeça. Nós temos que entender que o sucesso é uma parte de uma, como é que eu vou dizer, uma recompensa de uma coisa a longo prazo que a gente faz, mas é só isso, né? Nós não somos isso tudo, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou falando isso porque eu sei que todos aqui terão muito sucesso, estamos fazendo trabalho para isso. E o nosso objetivo é sucesso em todas as áreas. Sucesso sem família não adianta, só dinheiro sem reputação também não, e nós queremos ter todas as áreas, né, estruturadas na nossa vida, então lembra disso, gente. Continuando. Nenhum treinamento, nenhuma mentoria, nenhum livro, nem nada disso vai mudar a nossa vida diariamente se nós não fizermos a nossa parte todos os dias. Lembra que eu falei aqui do hábito? Então vamos voltar para ele. Sabedoria não é poder. É só um potencial de poder. Você pode saber tudo que eu estou falando aqui. Pode já ter ouvido, pode estar na sua cabeça, pode estar top. Mas se a gente não mudar as escolhas que a gente faz, as nossas escolhas todo dia que definem a nossa vida, nós fazemos as nossas escolhas e elas nos fazem, né? E o problema é que 95% das coisas que nós fazemos todo dia está onde? No automático.
A gente faz sem pensar, que já é uma função normal do nosso cérebro. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Isso a gente faz naquele treinamento anual Dream Meeting, uma vez por ano, que a gente trata da PNL, enfim. Eu vou fazer quando a gente for no Brasil, Lucas, mas agora eu vou só nessa parte aqui para dizer que a nossa mente é inteligente e a gente fica no automático para fazer várias coisas. E o que a nossa mente acha que é importante? Aquilo que a gente mais faz. Bom, se ele faz isso todo dia, ela faz isso todo dia, isso deve ser importante. E ela começa a fazer. E a gente tem que saber quais são as coisas que estão nos 95% dos nossos hábitos automáticos que são nocivas ou não para a nossa vida, para o nosso sucesso, para a nossa carreira, para o nosso casamento, para a nossa criação com os filhos. O que é que a gente está fazendo no automático que está levando a gente para frente, ou o que a gente não pode ficar no automático e fazer, ter consciência para tirar aquele hábito ruim, né? Faz sentido isso para vocês, gente? E coisas que a gente fazia na época de conquista de alguma coisa, na conquista numa época de um relacionamento, do namoro, ou na conquista de um PIN, alguma coisa, coisas que a gente fazia e que a gente deixa de fazer, porque a gente acha que depois de conquistou, tá conquistado, e não é, né? E aí é legal, porque é só voltar para a história do lixo, né? Na época do namoro, na conquista, falar, amor, pode levar o lixo? Como é que ele fala? Uhul, tirar o lixo, lixo dela, que linda, não sei o quê. Passa 10 anos de casado, amor, pode tirar o lixo? Bem na hora do meu futebol. Tava aqui no meio do meu joguinho aqui que eu ia ganhar. Eu tô dando risada, podia ser um exemplo de homem, podia ser um exemplo de mulher, poderia ser um exemplo de qualquer outra coisa. Você vai no seu primeiro STS animado e tem gente que depois de um tempo perde o brilho. Ele fala, putz, opa, eu ia falar um palavrão. Putz, amanhã tem STS de novo. O cara vai nesse entusiasmo, como é que ele vai levar alguém? Se você não tá entusiasmado para se levar, como é que você vai? Você tá fazendo uma apresentação de produto no automático ou dando o seu melhor? Uma apresentação de negócio, como se fosse a melhor coisa, ou tá lá no automático e tal. Então, o automático, ele vai fazendo com que as coisas da nossa vida vão se regredindo ou não, né? Como eu falei, tem que descobrir qual área da vida que as coisas que a gente já está fazendo no automático, elas estão indo bem ou não. Então, não deixa a gente entrar nessa parte, tá, gente? Não deixa você entrar em coisas que vão acabar se deteriorando sem fazer por mal, e aí quando você percebe que você já tá comendo a mais do que precisa, ou engordando, ou ficando doente, ou enfim, em qualquer uma outra área da sua vida. Pega a rédea do cavalo, lembra que eu falei? Não deixa o cavalo te levar para onde ele quer. É você quem comanda o cavalo, tá? Então, vamos lá. O que a gente percebe é como é a nossa vida. Como é que você hoje está percebendo a sua realidade na sua vida? Você está gostando da percepção que você tem da realidade da sua vida nesse exato momento? Agora vamos falar especificamente do seu negócio da Herbalife. Pensa com você mesmo. Você está gostando da percepção que você tem do seu negócio Herbalife? O que você faz, com o que você acredita, com como você planeja esse ano, com como você vê o futuro, ou como você se sentiu em relação ao negócio da Herbalife na quarentena, se foi uma coisa que você percebeu, puxa, ainda bem que eu tenho Herbalife, porque você pode até não estar tendo o seu melhor resultado, ou pode ser que você nem trabalhasse 100% no mundo online. O que não significa a sua percepção. A sua percepção pode ser uma coisa que você vive, como pode ser uma percepção de uma perspectiva de futuro. Então, a percepção não necessariamente é a realidade, é o que você acredita, certo? Então, beleza. Então, a longo prazo, então vamos falar disso aí um pouquinho para a gente continuar. Então, agora, gente, é assumir 100% da responsabilidade da nossa vida, porque a gente, querendo ou não, ela é 100% nossa. Então, agora, como é que você vai ter 100% de certeza do que você está fazendo a escolha certa para o longo prazo, no efeito composto? Muito simples, anotando os números. O pessoal do grupo de foco da quarta, ele já vai estar começando a ter noção. Por quê? Porque você não pode melhorar o que não pode ser medido. Né? É igual você vai ter uma cliente nova para perder peso, você tem que saber quanto ela pesa. Senão, como é que você vai saber se melhorou, se piorou, né? Só no olhômetro não dá. Então, anotar. Gente, a vida é curta demais, né? Pra gente não viver a nossa vida nos sonhos. Tem que medir e tocar a barca, né? E só para vocês entenderem um pouco dessa parte do número, se a gente entendesse, tá? Porque quando eu falo número agora, eu tô falando nele na projeção do efeito composto. Uma coisa é você anotar um número, ver o que ele é realmente,
beleza, maravilha. Mas se a gente soubesse o real impacto do efeito composto na nossa vida, todas as nossas ações seriam totalmente diferentes. Eu vou repetir, porque isso é para mim também, é para você, para qualquer um. Eu vou dar um exemplo. Se você soubesse que se você gasta R$1.000, que esse R$1.000 vai valer 10 mil a cada 20 anos, isso aplicado com risco zero de investimento, você ia pensar, será que vale a pena para mim esse R$1.000 que eu estou gastando? Daqui, eu vou querer, ele está valendo 10 mil para mim a menos daqui 20 anos? A gente não faz esse pensamento, mas a gente poderia fazer, deveria fazer. Em coisas a longo prazo, ficaríamos loucos de saber quantas coisas, se a gente pudesse ir para frente, né? Não tem voltar a fita? Vai a fita para frente. Cada ação que a gente tem do nosso negócio. Se você soubesse o que ia acontecer na sua vida, se você estivesse falando com 10 pessoas por dia do negócio, se você visse onde você está 10 anos depois, se você conseguisse ver o filme final, ter a visão maior, nós faríamos muito mais coisas boas e deixaríamos de fazer muito mais coisas ruins. Quem concorda? Se a gente visse o impacto disso, porque a gente fica no prazer imediato, mas no impacto, a nossa vida é completamente diferente. Mas tudo bem, a gente está aqui para fazer o quê? Treinar a nossa visão biônica. A gente faz isso, estamos pondo colírios aqui na mentoria. Não é à toa que quando a gente conversou com o Jorge de la Concepción, ele falou que a coisa que ele acha mais importante é cuidar da visão. Que o que ele treina todo dia é a visão de longo prazo dele e do grupo dele. É onde ele mais se concentra. Um cara com uma visão tão grande, treinar ela todo dia, imagina como não é importante nós treinarmos a visão. E quando a gente diz visão, gente, quando eu falo do Jorge, eu estou querendo dizer visão a longo prazo de sucesso, não pensa que eu estou resumindo a vida a uma visão de muitos royalties. E eu estou resumindo uma visão de longo prazo apenas para Herbalife. Não, a Herbalife é só o veículo, é o meio. Com a visão e o negócio e tudo que ele tem, qualquer um aqui faria tudo que gostaria e que acha importante. Seja ficar o dia todo com a família, seja investir esse dinheiro, seja ajudar a criança de caridade, o que quisesse. Fala a verdade aí, gente. Quem aqui tivesse seus 5 milhões lá de dólares ao ano, que é o que ele já está ganhando, o que você poderia fazer? Qualquer coisa que você quisesse, porque com dinheiro e tempo livre você faz o que você quiser. Então não estamos nos limitando ao negócio. É que sem dinheiro e sem o tempo sobrando, nós não conseguimos fazer nada. Ficou claro essa parte, né, gente? É só o veículo, depois cada um faz o que quiser com o dinheiro. Então vamos continuar. Então, gente, o nosso maior segredo aqui é fazer o quê? É a gente desautomatizar e tirar do automático os hábitos nocivos que não estão fazendo a gente progredir no efeito composto. Todo mundo tem hábitos bons, aqui eu tenho certeza, e todo mundo tem hábitos ruins. Você tem que ver qual deles está dificultando o objetivo que você quer. Se é acordar cedo, cuidar da saúde, das finanças, da educação dos filhos, do casamento, sua vida espiritual, se é financeira, se você precisa construir mais negócio, coloca aí tudo que você precisa para ter a sua vida extraordinária e começa a simplesmente usar esses hábitos da maneira que você achar melhor, certo? Então, vamos lá. Pessoa de sucesso também tem hábito negativo, você tem que saber, né? Eu tenho, todo mundo tem. Como o próprio Jim Rohn falou, o importante é que você tenha uma lista de virtudes maior que de defeitos. E ela não atrapalha o seu objetivo final. Perfeito, ninguém vai ser. A questão é, no efeito composto, o que você pode mudar para você atingir aquilo que você quer, tá? Eu posso dizer para vocês o seguinte, gente. Em relação ao negócio da Herbalife, vamos falar só de negócio da Herbalife, porque quando a gente tenta comparar alguma coisa ou dar um exemplo, não é nada para querer ser melhor que ninguém, não. É para falar fatos de negócio. Tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de ter um grupo de presidente, por isso que às vezes a gente dá o nosso exemplo, não como pessoa, como negócio, tá? Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês que tem gente muito mais inteligente que eu no meu grupo. Não um pouco, muito mais inteligente que eu. Tem pessoas com muito mais potencial de negócio que eu, inclusive, muito mais organizadas e muito mais e que sabem cuidar melhor em várias áreas da vida. Mas tem uma coisa que a pessoa tem que entender. Essa pessoa não está construindo supervisores de primeira linha no grupo. E quando você não constrói supervisores, você não consegue subir no plano de marketing. Para chegar a ser presidente, como eu e o Lucas, não é tentando ser mais inteligente que a gente ou ter habilidades nesse aspecto. Só é uma coisa, nós
construímos supervisores de primeira linha e, num médio prazo, supervisores em 3 níveis. Se você quer trocar de PIN, esse tem que ser o seu objetivo. Essa sua clareza precisa estar nos seus hábitos diários, caso o seu objetivo seja subir o mais rápido possível no plano de marketing da Herbalife. Não esquece. Porque senão você pode ser a melhor pessoa, você pode estar toda a mentoria, você pode ler livro, você pode ser uma pessoa boa de coração, gostar de ajudar os outros, a missão você vai ficar cantando parabéns para o seu PIN. Todo ano ele vai fazer aniversário e ele não vai mudar. Ele só vai mudar quando você abrir mais supervisores de primeira linha. Espero que isso fique muito claro para todos vocês, tá? E tem uma coisa importante, que às vezes a pessoa... mas isso é tão claro, né? Por que às vezes uma pessoa que vira Get não vira milionário? Por que às vezes uma pessoa que vira milionário não vira presidente? Eu vou explicar. Porque quando a gente faz um trabalho e para, como a gente estava no impulso pessoal, quando a gente pode parar e continuar crescendo por um tempo, porque a gente estava na lei da inércia, onde estava tudo em movimento, e a tendência é continuar em movimento. Então, se a gente dá uma paradinha, tira umas férias e olha e tudo está crescendo, você tem uma falsa impressão que está tudo sob controle. Na verdade, não está sob controle. Na verdade, parou de ser feito o que precisava, uma hora tudo para, e quando tudo para, o que acontece? Continuar a fazer a lei da física da inércia contra a nossa vontade é uma coisa realmente muito difícil. Então, quando tudo para, é mais difícil. E vamos explicar agora como, caso você tenha parado ou nunca tenha começado, vamos falar sobre isso. Gente, para começar, a gente precisa colocar 100% da nossa força no começo, até que comece a andar. Imagina um carro parado. Qual é a força que você faz para ele andar? Sem o breque de mão, lógico, né? Você vai lá, empurra, empurra, empurra. Se for uma mulher e o carro for muito grande, a gente fica até vermelho. O carro nem anda. Quando ele tá quase andando, se você parar, o que acontece? Depois tem que fazer a força tudo de novo, você fica naquela. Agora, eu tenho uma notícia ruim e a boa. A ruim é que é muita força para começar, muita força. Depois que ele começa a andar, às vezes você vai fazer ele andar até mais rápido, com bem menos força do que foi para quando começou a andar. Porque no começo está enferrujado, está parado, dói, ninguém gosta. E aqui eu estou 100% falando agora, gente, quando eu digo do enferrujado, eu estou falando sobre construção de negócio. Estou falando sobre construção de royalties. Porque eu não estou falando aqui de clientes, porque todo mundo aqui já sabe que tem que usar os produtos, todo mundo aqui já sabe que tem que fazer cliente, e esse é uma coisa especificamente do Brasil. A pessoa entra na Herbalife para quê? Tem gente que entra, você pergunta por que ela entrou, ela fala que entrou para abrir um espaço. Ela entrou para atender pessoas. Tem que entrar para fazer negócio. Tem que ampliar a mente para essa parte. Quem está na mentoria, eu sei que não entrou para aprender a fazer cliente. Embora fazer cliente seja uma coisa muito boa, e vamos sempre falar aqui, mas estamos falando de coisas maiores. Cliente, sim, porque o fluxo do recrutamento vai vir através do fluxo de falar do produto. Então, vai fazer parte do mesmo fluxo. Ninguém aqui vai deixar de fazer cliente, muito pelo contrário. O fluxo do cliente está aberto como nunca. Nosso trabalho diário é com scripts de clientes. Então, isso não tem problema. É entender que, no final das contas, só os clientes, anota aí, não será suficiente. São clientes com primeiras linhas, certo? Então, o impulso que a gente dá, o nosso esforço máximo é para começar a fazer o trabalho das primeiras linhas. Se você não está abrindo linhas todos os meses, se você não está nesse momento na realidade de ter saído da lei da inércia, recrutando primeiras linhas para o negócio, não são só premiums para tomar cliente com produto com desconto. Se você não está abrindo primeiras linhas para fazer negócio todos os meses, esse vai ter que ser o seu maior esforço agora, como nunca, 100% do seu esforço, caso o seu objetivo seja crescer no plano de marketing. Anota isso para você. Esse tem que ser o seu esforço, aquele que você está empurrando o carro, que você está vermelho, desesperado. E lembra, não vai ser todos os meses esse esforço. É só até sair da inércia. É só até o seu cérebro entender e ficar no automático, falar com 10 pessoas todos os dias, por exemplo, né? Estou usando um conceito. Como a Susan Peterson falou, que ela sempre... que para ela falar com 10 pessoas por dia, todo dia, é como escovar o dente. Ela não consegue não falar. Então, ela veio extravagância várias vezes aqui, que ela tinha pessoas novas na sala, porque como ela chegava no aeroporto, chegava no hotel, ia não sei onde, ia na loja, ela ia falando com 10 pessoas todo dia, sempre tinha algumas que acabavam entrando no negócio, porque dá para ficar automático também para fazer primeiras linhas. Olha que maravilha, anota isso para você, ficar automático, fazer primeiras linhas, isso será incrível. Agora eu vou contar uma história de ficar automático, coisas a partir de hábitos, com um exemplo.
Na história dos arremessadores de basquete nos Estados Unidos, o maior de todos os tempos chama Larry Bird. Para quem já conhece, vai saber que ele é bem famoso. Quem não importa, o que vale a história dele. Que conta que o Larry Bird, ele foi fazer uma propaganda e ele tinha que errar a cesta, que fazia parte da propaganda, que ele estava gravando um comercial nos Estados Unidos. Ele teve que jogar 10 vezes, porque 9 ele acertou, e ele estava tentando errar. O cérebro dele estava automático, que ele tentando errar, acertou 9 vezes a cesta. E essa história é verídica, olha que história incrível. Aí você vai falar, nossa, esse Larry Bird é o melhor de todos os tempos, porque ele é talentoso. E a história dele é, quando ele tinha 5 anos, ele decidiu que ele ia fazer 500 arremessos na cesta de basquete por dia, todos os dias antes de ir para a escola. 500 arremessos na cesta. Não era um adolescente, era uma criança. Imagina como é desgastante você fazer 500 cestas, arremessos antes de ir para a escola todos os dias sem falhar nenhum. E é por isso que ele virou o maior arremessador de todos os tempos. Nossa mente quer muito acreditar que as pessoas que têm um grande sucesso não passam por esse sacrifício, porque a gente quer um dia ter o sucesso sem passar por tudo isso. É verdade, a nossa mente faz isso com a gente, é normal. Mas a verdade é que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quem aqui gostaria de ter o sucesso do Larry Bird? Praticamente muitos meninos. Agora, quem estaria disposto para fazer por um período de sacrifício 500 cestas todo dia? Não vai ser todo mundo, com certeza. Então, a gente tem que entender uma coisa, gente. Essa é a realidade. Para ser presidente da Herbalife, não é só ficar. É ficar e fazer algumas coisas. É sacrificante? Vai morrer? Não, não vai morrer. Eu não morri. E não foi tão sacrificante assim. Teve momentos difíceis, muito desagradáveis. Posso falar para vocês que o meu maior talento da Herbalife não é ficar aqui entusiasmada com vocês. Eu posso dizer que o meu maior talento da Herbalife foi aguentar firme em todas as dificuldades. Poderia falar que não, mas esse é o segredo. A gente quer glamourizar algumas coisas e, gente, ninguém vai morrer por isso, sabe por quê? Porque a vida é dura. As pessoas aguentam muitas coisas. Se você não cortar sozinho coisas da sua vida, a vida corta por você. Então, não muda muita coisa. A diferença é que você pode fazer um sacrifício para uma vida extraordinária. E não ficar fazendo pequenos sacrifícios para viver uma vida que vai te podar de várias coisas, que vai te tirar vários sonhos, que não é verdade. Então, você quer ser presidente, tem que ter o couro grosso para você poder ter um futuro extraordinário e a vida dos seus sonhos, tá? Então, gente, aguenta tempo suficiente. E mais uma coisa, são pequenos ajustes para grandes resultados. Anota isso para você. A gente acha, gente, que são grandes mudanças, que vão trazer grandes resultados e rápido. Não é. Você vai no evento, agora eu vou mudar tudo, agora eu vou fazer isso. Eu estava trabalhando 4 horas por dia, agora eu vou trabalhar 14. Não é. Igual aquela pessoa que resolveu fazer um regime, e agora eu vou emagrecer, vou trincar. Aí o cara vai ficar tomando só shake e não sei o quê. Gente, tudo que é muito radical não faz para sempre. Você tem que escolher, sim. Fazer coisas que são importantes, sim. Só que coisas que você consegue fazer todos os dias para sempre, tá? Não adianta ser um passinho de cada vez, não. Mas também não é 1000 passinhos de uma vez. É maratona, é corrida a longo prazo. Você não vai ver o cara que corre 100 metros rasos fazendo a mesma performance do cara que corre uma maratona. Vocês concordam? Aqui é maratona. Aqui é longo prazo. Então, longo prazo, qualquer grande esportista que você vê de qualquer esporte longo prazo, curto também, mas principalmente coisas duradouras, o que eles mais trabalham é o mental. Mais que o condicionamento físico, muitas vezes é o mental. Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês dessa parte. Antes da gente trocar e associar esse efeito composto com o plano de marcha da Herbalife, que é onde a gente fica sem dormir, mas eu quero que vocês entendam que são pequenos ajustes que trazem os resultados grandes. Nossa mente quer acreditar que não. Nossa mente quer acreditar que é uma grande mudança, que é uma grande ferramenta, que é um grande segredo, e não é, tá? É só ver quantas vezes a gente já começou um plano de 90 dias na vida, fez um dia, fez uma semana, fez 2, mas depois de 8 semanas não estava fazendo os números corretamente. Quem aqui já não fez isso, gente? Eu nem vou perguntar quem aqui conseguiu fazer 90 dias inteiros com todos os números 100%, que isso aí já vai ser, se achar uma pessoa aqui que fez os 90 dias certinho, já vai ser difícil. E olha que nós não estamos há 90 dias no negócio, estamos há muito mais do que isso. E a gente já sabe que são 90 dias. Então, gente,
Vamos focar nessa parte, tá? Lembrando, quarentena começou mais ou menos em março para todo mundo. Abril, muitas pessoas estavam no mês meio de ajuste, meio de colocando os números, e nós só precisamos entender uma coisa que é acelerar. Não acha que é mudar alguma coisa de repente. Não acha que agora, ai meu Deus, eu quero mudar minha vida em 2020, eu quero fazer a melhor década da minha vida, então agora eu vou prospectar 1000 pessoas por dia. Não é isso, gente. Não é isso. Anota para você que não é isso. Tá? Tem muita gente ainda achando que é isso, tem muita gente ainda achando que o crescimento dos americanos é isso, e não são os americanos, eu mandei para vocês do Latinos também, teve na França também do QR, teve do Carrilho também, e a gente vai explicar agora o porquê desse crescimento, vamos ver quem aqui que realmente entendeu a fé do negócio Herbalife. Mas eu preciso dar um gole, só um minuto. Antes de eu falar dessa parte, eu quero deixar claro uma coisa, gente. Muito séria isso. Quando a Herbalife começou, a velha guarda da Herbalife, vamos falar assim, eu já estou na quase velha guarda, mas os primeiros de todos que começaram. Mark Hughes e os círculos dos fundadores, os mais antigos, as pessoas que têm 40 anos de Herbalife. Eles começaram sem maratona de 10 dias, sem plano total, sem computador, sem nada. Eles não tinham nada. O que eles tinham? E construíram a Herbalife inteira. O que eles tinham? Vamos ver se vocês sabem. O que eles mais tinham de incrível, mas o que eles mais tinham de incrível, pode anotar para vocês, porque sem isso vocês podem ter a melhor ferramenta. Vocês, desculpa, não tô, como é que fala? Eu não estou, como é que fala? Praguejando para nenhum de vocês, não é uma praga, mas sem isso vocês não vão a lugar nenhum, posso prometer para vocês. Se vocês não tiverem o seu motivo claro, os seus sonhos muito fortes, não vai. Eles cresceram com sonhos, isso é bíblico. O homem sem sonhos perecerá na base do sonho. Não foi a ferramenta. Aí você vai falar, ah, Priscila, isso não tem nada a ver. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pego 2 prédios gigantescos, coloco uma tábua no meio do prédio, sei lá, 2 prédios de 20 andares. E eu falo para você passar por essa tábua. Quem aqui vai querer passar na tábua? Entre 2 prédios, uma tábua lá. Ninguém, né? Ninguém é louco. Fala, nem sei, nem tem mediator, não sei o quê. Mas se do outro lado do prédio, você tá nesse aqui, o prédio lá, seu filho tá caindo. Você passa, ainda passa correndo. Por quê? Porque é o motivo. Então, o motivo é o que interessa, gente. Você não entrou na Herbalife porque você sabia fazer um negócio. Eu tenho certeza. Você entrou porque o motivo era grande. Você acreditou em alguma coisa, imaginou um sonho e entrou no Plant Master da Herbalife. Eu tenho certeza absoluta. Em um evento, você não foi para aprender os detalhes do plano de marketing da Herbalife. Você gostou de alguma coisa que te conectou que você ia conseguir alguma outra coisa. Concorda, gente? Não é o plano de marketing que você compra. Então, eu não estou falando que não tem que ter ferramenta. E eu também não estou falando que não tem que ser profissional. Lógico que não, senão a gente não estava aqui ensinando as coisas para vocês. Olha o material que a gente colocou lá na mentoria. Tá todo lindo. Mas isso é só um detalhe. Vocês têm que entender uma coisa. Quando a gente foca, anota isso para vocês, que isso é muito importante. Quando a gente foca muito nos detalhes de que é a ferramenta, a gente perde um pouco a noção da clareza do amplo. Por que eu postei para vocês, mandei no grupo os treinamentos do Jorge? Porque ele foca no amplo. Você ouve os treinamentos dele para entender a amplitude da Herbalife. O treinamento dele encaixa com qualquer ferramenta que você escolher, porque ele fala das meia dúzia de coisas e ele fala dos princípios da Herbalife. Então, entenda sempre isso para você. Quando você quiser manter a sua clareza dentro do negócio da Herbalife, você precisa focar no amplo. E, claro, você vai escolher uma ferramenta? Vai! Está falando que a ferramenta não é importante, Priscila? Não estou falando nada disso. Estou falando que entre você estar aqui, tem que falar uma coisa para o seu pessoal nova da Herbalife, acabou de entrar. Que você vai, a primeira coisa que você vai falar, tem que descobrir quais são os motivos e os sonhos dessa pessoa. E não a primeira coisa ensinar a ferramenta. Ah, mas ela não vai ter que ganhar dinheiro? Vai, mas é primeiro por que ela quer ganhar dinheiro. Não esquece da parte mais importante. Às vezes a gente mecaniza e fica naquela automatização de a pessoa vir aqui executar. E ela executa, e se não dá resultado, ela sai. Venda o sonho, venda o amplo, porque é o que a gente tem de melhor na Herbalife. E depois ela faz a ferramenta que ela quiser. Tem várias, tem N ferramentas. Ninguém deixa de fazer Herbalife só porque não sabe exatamente qual ferramenta fazer.
Mas a pessoa deixa de fazer Herbalife porque não tem os sonhos corretos. Ficou claro isso, gente? Tem que entender o grau de importância. Não é que não tô falando, é a mesma coisa falar, mas não está escolhendo entre uma coisa e outra. Um é mão direita e mão esquerda. Sonhos, o porquê e o como fazer. Mas não esqueça de primeiro falar dos sonhos. Por que fazer? Por que estou aqui? Por que eu vou querer abrir mão do meu curto prazo? Para que eu quero o efeito composto? Tudo isso é muito importante você entender, tá? Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Agora que nós já falamos disso aqui, vamos agora para estamos chegando no finalmente. Agora é uma parte muito boa, que é... Calma aí, um gole. Finalizando a parte de você ter que dar tudo da sua energia, eu vou dar só um exemplozinho do foguete. É uma curiosidade. Não sei se vocês sabem que um foguete que vai para a Lua, ele queima mais de 60% do combustível só na saída. Vocês sabiam disso? Olha que interessante, quase 70%. Sobra pouco mais de 30% para ele ir até a Lua e voltar. E olha que é longe. Por quê? Porque arranque é mais difícil. Lembra que eu falei? Então a gente gasta tudo na saída e depois a gente vai com tudo, certo? Era só para finalizar essa parte. E agora a gente vai chegar, estamos já chegando no final da parte que é, depois a gente falar, para a gente focar no que é amplo, seja agora a parte que nós vamos sair da pontinha do iceberg. Quando a gente olha os resultados do Herbalife, quando a gente vê tudo o que precisa ser feito, quando a gente olha só o que eu mandei no grupo para vocês, é para inspirar. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: quero falar com vocês que por algum motivo tiveram aquele impulso dentro de vocês, que quando viram aquelas fotos, aqueles números, 110k, meu Deus, em qualificação, olha os outros doidos lá, 170k, vão fazer 200k, gente, vão fazer. Aí, se você olhar aquilo e pensou, são extraterrestres, tem algum segredo, tem alguma coisa, não precisa falar que você pensou isso, você está com o seu pensamento muito errado. Eu vou dar uma limpada na sua cabeça agora, para você clarear. Você comprou um plano de marketing da Herbalife, e esse plano de marketing é sem limites. Você tem um plano de marketing que não tem um fim, não tem um fim no plano de marketing. Você escolheu fazer um plano de marketing multinível, que faz aquilo que eu falei para vocês do poder do efeito composto. E todo mundo aqui um dia já foi em um evento e ouviu 10 na primeira linha, que se duplicar igual faz 100 na segunda linha, que se duplicar igual faz 1000 na terceira linha. Alguém já viu esse plano? Todo mundo viu que era possível no papel? Então, que maravilha. Quando alguém está tirando esse plano do papel, as pessoas estão com medo e achando que não é verdade. Sabia que tem gente que viu esse plano, acreditou e ainda fez mais? E eu fico arrepiada de ver, porque se dá para fazer 10, 100, 1000, alguém pensou, e se eu fizer 100, 1000, 1 milhão? Tem limite? Não, eu posso fazer 200, 2000 e 2 milhões. Eu posso fazer quanto eu quiser. E aí a pessoa fica, meu Deus, mas é como? E esquece o como, poder da multiplicação. E eu vou falar uma coisa muito simples. Se você tiver 10 pessoas na sua equipe, nesse exato momento, e cada uma delas decidir levar mais 10 pessoas para a extravaganza, quanto dá isso aí? 100 pessoas. Quer dizer que é impossível uma pessoa decidir levar 10 pessoas para a extravaganza? Estamos esquecendo de falar de um poder de multiplicação muito simples. Quanto mais pessoas decidem fazer, melhor. Se um grupo de pessoas, todo mundo resolver fazer mais um, vocês já ouviram isso em tantos treinamentos? Quantas extravaganzas a gente já foi? Que a gente falou, se cada um trouxer mais um, a gente está em 10 mil pessoas, vira 20 mil. Quem já ouviu isso alguma vez? Está acontecendo! Porque alguém resolveu fazer, é só isso. Não é para você olhar um número e de repente a gente acha que é uma pessoa fazendo 170k e aí a nossa cabeça trava. Não, na verdade, um grupo dobra quando alguém simplesmente faz mais um. Não dá vontade de ficar sem dormir, gente? Fala a verdade. E eu posso provar isso para vocês, porque eu tenho o número deles aqui, gente. Olha o número deles. Vocês querem saber como todo mundo abriu qualificação lá? É muito simples. Olha só que o número não foram 1 milhão de pessoas. O negócio deles de março para abril, eu vou falar março para abril, agora já até me dá calor. Eles cresceram 19% o número de consultores para negócio. De um mês para o outro, 19%.
e 55% a mais de clientes premiums. Nem todo mundo fez. Um fez 10, um fez 5, um fez 2, um fez nenhum. É possível. Se o seu negócio tem muitos líderes, é possível. Quem aqui acha que é um número absurdo você crescer 19% de consultores no negócio no mês? Se eles só tivessem pessoas de tudo aquilo que eles recrutaram, que na quarentena, que antes da quarentena trabalhavam parcial e resolveram trabalhar integral, eles já cresceriam absurdamente. Concorda comigo? Se eles só estavam no piloto automático, fazendo alguns clientes, e de repente resolveram trabalhar mais e aumentaram 55% da produção de clientes, já é extremamente possível. E, de repente, esse número ficou estratosfericamente enorme. Fabi e Alan estão em qualificação para chairmans. Gente, são pessoas crescendo no mundo todo, é na América Latina, é em todos os lugares. Super Mario, que era 15K, em qualificação para 20 e 30 ao mesmo tempo. Várias pessoas de grupos diferentes no mundo em qualificação de presidente e 15K ao mesmo tempo, 30K, 60, 70, 80, sei lá eu quantos. Mas a questão não são os Ks. A questão não é porque uma coisa não é normal de se ver que ela é difícil. Vocês entendem ou não? Não é porque você não vê que não é difícil. E sabia que você pode transformar isso em normal? Se a sua cabeça está, às vezes, fritando com todo esse sucesso maluco, alguém ficou com a cabeça fritando um pouco, porque não é uma coisa comum. Vocês ficaram? Eu vou te ajudar a sua cabeça a achar isso normal e não fritar mais. Segue todos esses meia dúzia de Instagrams e veja os stories deles todos os dias, para a sua mente começar a achar isso normal. Aí você vai todo dia ver alguém em qualificação, sua mente ela vai começar a acreditar, porque ela só acredita naquilo que ela vê. Olha, eu já quase que eu ia dar uma de Jesus aqui. Eu não sou Jesus, né, gente? Mas pera, homens de pouca fé, né? Por que não acreditar? Por que o Nicodemos, tem que ver que ele morreu para acreditar? A gente não precisa ver para crer, a gente pode crer, porque a gente já acreditou no plano de marketing. Nós acreditamos no 10 em 1000. Sem ver. Agora que acontece, a gente vai duvidar? Não é meio doido isso? A gente acreditou no plano de marketing. A gente pode conquistar o que quiser. Na teoria era lindo. Quando alguém começa a fazer na prática, nossa mente duvida, porque nossa mente sabe que vai dar um putz de um trabalho fazer um negócio desse e ela já está brecando o nosso crescimento. São muitos milhões, são muitas coisas, não é pra gente, tem que trabalhar muito. E lembra que eu falei que nossa mente tem que trabalhar e sobreviver? Falei isso na última mentoria de segunda. E agora, o que a nossa mente está fazendo com a gente? Se eu tenho que sobreviver na quarentena, quem é que é o doido que vai pôr na minha cabeça que na quarentena eu vou ficar rico? É muita coisa demais para minha mente. Então, gente, limpa a mente. Começa a crer no plano de marketing, porque eles só aumentaram 55% a quantidade de clientes premiums. Só isso. Não é muito. É que os casos nunca existiram, então a gente fica doido. Mas não é muito. Se a pessoa não estava focada no premium, tem pessoas aqui do nosso grupo fazendo muito mais do que isso. Só para vocês saberem, é que a proporção é menor, porque o negócio é pequeno, mas se fosse um negócio bem maior, seria 19% de consultores a mais para o negócio. Não é muito. Se a pessoa não estava recrutando para o negócio e for recrutar, concorda que não é muito? Tem pessoas aqui que começaram agora a recrutar para o negócio e há muito tempo só estava vivendo das vendas. E, de repente, numa proporção maior, isso torna-se enorme. Então, o que eu queria dizer para vocês é, acredite mais no plano de marketing da Herbalife. A sua fé tem que ser no negócio que você acreditou. Você escolheu um plano de marketing que não tem um limite. Ele não termina no 100K, no 200K, no 500K. Ele não termina no Chairmans e nem no Founders. Ele termina, não tem término. Quanto mais você fizer, mais você pode. E tem que acreditar no poder da multiplicação, porque a gente já fez no papel, a gente sempre fala, o papel aceita tudo. Várias vezes. 4, que vira 8, que vira 16, que vira 32, que vira 64. Não fizemos já várias brincadeirinhas dessa? Resolveram brincar com isso sério, de gente grande, e fazer na prática. E digo mais, para um 170K virar 300K não custa nada. Não custa mesmo, porque é só dobrar. É só todo mundo fazer uma mais e dobra. E proporcionalmente é muito mais fácil eles crescerem do que uma pessoa que é mais para baixo trocar de pin. Vocês entendem, gente? Tem lógica, é que a nossa cabeça limita a gente. Vamos expandir a nossa mente. E é muito simples. Para finalizar com a nossa realidade, feliz da vida que estamos em maio,
Para você ter certeza que você está no caminho certo, gente, você só tem que saber o seguinte: você só precisa de uma esteira que tenha continuidade. O que é isso? Tem um interessado para o produto? Quer dizer, sabe como fazer alguém ficar interessado no produto? Sim, eu prospecto, eu sei. Beleza, continua. Sabe como fazer alguém ficar interessado no negócio? Oferecer uma renda extra? Sim. Ótimo. Sabe o que falar para quem quer produto? Você tem um script, um vídeo, alguma coisa que fala que é produto, o que você vai vender, se vai cadastrar prêmio, se vai fechar produto? Ótimo. Sabe o que oferecer para alguém que quer negócio? Ah, vai assistir a chamada nacional, STS? Ótimo. Tudo tem uma sequência, então você já tem um fluxo. Você só tem que aumentar. Você tem que, se você sabe qual é o próximo passo, toda vez que alguém se interessa pelo produto, pelo negócio, qual kit ele quer comprar para produto, você tem o que oferecer. O que vai oferecer para o que ele quer negócio, você tem o que oferecer, você está no caminho certo. Não se bloqueie. É só fazer mais do mesmo. Você já tem o caminho. Tá? Você já tem. O caminho deles é a mesma coisa. Eu já assisti direto vários treinamentos do Fit Couple, da Fabi e do Alan, e é a mesma coisa. Eles começam a falar com as pessoas depois que eles fazem a primeira compra. Vai, oferece e-mail, eles mandam o e-mail da Herbalife, lá o site, e cadastram, porque lá é premium, e eles fazem isso. E para o negócio a mesma coisa, se cadastra. Como que vai começar? Você acha que eles falam diferente da gente? É a mesma coisa, vai começar como, meu amigo? 4.000, 1.500 pontos. É a mesma coisa. Ele vai lá, compra, não compra, e aí você começa a fazer o trabalho. Hoje temos toda a estrutura online. É só fazer mais do mesmo. Não vamos travar a nossa cabeça quando a gente vê uma coisa muito maior, de achar que as pessoas fazem algo muito maior, porque elas têm a mesma empresa que a nossa. Eles têm o mesmo plano de marketing que o nosso, eles oferecem o mesmo produto, e vocês no Brasil têm o mesmo premium que eles, o mesmo 2K. É igualzinho. Aqui em Portugal não tem, aí tem. Mas é a mesma empresa, não muda nada. É a mesma coisa, gente. Não é que nem chegar assim, meu Deus, vamos tentar copiar o sucesso do Silvio Santos. Aí você tem que ter o carisma dele, o talento dele. Não, gente, é a mesma empresa, é o mesmo negócio, é o mesmo mercado, é tudo igual, é a mesma quarentena. A diferença é que eles já estão profissionalíssimos e 100% online. E quando eles vão oferecer um negócio para alguém, eles já oferecem para a pessoa começar online. Só que aqui agora a gente tem a mesma coisa. A gente tem a capacidade de oferecer uma chamada nacional com 20 casos do Brasil, os maiores líderes. Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês ficarem no mundo todo da Herbalife, vocês vão entender, os palestrantes do Brasil estão entre os melhores. Estamos acostumados a ver os tops do mundo. Eles estão. Agora, no domingo, workshop, é amanhã? Sábado ou domingo do Brasil? Vai ser com Carlos Bastos, um dos maiores líderes da Herbalife da Europa, top número 1 da Itália. Então, gente, dia 2? Amanhã? Amanhã. Então, gente, é só acelerar. Eu não tenho outra coisa para falar para vocês. Eu gostaria de falar que eu tenho, mas é fé no negócio da Herbalife. Quem estiver lendo, mais esperto que o diabo, ou é a semente do medo, ou é da fé. É a fé, gente. Foca na fé com o trabalho, lógico, que a fé sozinha não vai fazer nada. A fé só vai potencializar o nosso trabalho. E aproveita esse final de semana, coloca no papel ali quais são os hábitos que eu posso melhorar, qual está no automático. Escolhe aí, gente, faz. Se precisar da gente, a gente está fazendo mentoria, a gente está conversando individual com vocês. Se tem mais pessoas para vocês colocarem na mentoria, manda para a gente. Mais primeiras linhas para colocar aqui no grupo de foco. Gente, o nosso papel aqui é simplesmente fazer mais do mesmo. E entende isso, gente. Pega para se inspirar. Não procura pelo no ovo. O ovo da Herbalife não tem pelo, sabe por quê? Porque ele é de ouro. Ele é a nossa galinha dos ovos de ouro. E ovo de ouro não tem pena, gente, não tem pelo. Eu agradeço. Mais uma vez vou terminar. Vocês, um por um de vocês. Sejam nossos downlines ou não, a maioria é nosso downline, mas mesmo quem não é que é como se fosse uma família. Eu agradeço todo dia ao grupo que a gente tem. Sabe por quê, gente? Eu faço questão de agradecer vocês agora na quarentena. Eu não quero agradecer vocês só quando a gente estiver no palco para colocar o próximo PIN. Para não parecer que a gente agradece só quando vocês dão royalty, quando vocês dão cheque, quando vocês dão dinheiro e quando vocês estão no topo. Porque no topo é fácil. Vai no espelho, quando sair daqui, fecha a porta do banheiro, fecha. E fala, posso falar um palavrão, mãe? Vou falar um palavrão, tá? Vai no espelho e fala assim. Tem criança aqui na conferência? Não. Fala, eu sou foda. Eu me admiro, porque eu fico quando é difícil. Quando for fácil, todo mundo vai te elogiar. Mas é agora que a gente elogia. Vocês são demais. Vou falar demais, né? Porque para falar um palavrão agora é ruim. Vocês são demais.
eu, Lucas, a gente tem muito orgulho de vocês, porque é nessas horas que se faz o fim de presidente. Quando tá difícil, a gente continua. E tenha fé em vocês. Não acha que tá dando errado, só porque vocês não estão vendo o poder do efeito composto. Acelera. E se não tiver dando resultado ainda, acelera mais. Confia em você. Confia no plano de marketing da Herbalife. A gente tá junto com vocês. A gente ama vocês e não solta de vocês até vocês chegarem à equipe de presidentes. Amo vocês, um ótimo feriado para vocês. Sábado, um beijo e a gente vai se ver segunda-feira. Tchau. Agora